Muito boa tarde, nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, então sejam todos bem-vindos, estudantes, professores que sempre nos acompanham, estudantes que estão ainda em casa, mas retornando, professores com os estudantes aí na escola. Então, muito boa tarde. Interajam aqui com a gente. Quem? Eu, professora Mara, e com a professora Juliana. Isso aí. E Mara, vou contar um segredo. Eu convidei os professores de geografia para continuarem aqui na aula. E eu tenho certeza que tem professor. Então aparece aí, levanta a mão quem é de geografia. E os professores nossos queridos de educação física, sejam muito bem-vindos, queridos professores, estudantes e todos que nos acompanham. É isso mesmo. Então vamos para mais uma aula. Nono ano, hoje a aula com o título Recordando Esportes Paralímpicos, Estereótipos e Preconceitos. A gente vem aí trabalhando algumas aulas com muitas reflexões para vocês, alunos do nono ano, né, que estão em idade e que conseguem realmente estabelecer as conexões aí dessas reflexões. Hoje a aula, ela vem com uma habilidade essencial do terceiro bimestre, mas uma habilidade de retomada do oitavo ano. Então, o assunto que vocês e nós já discutimos bastante sobre estereótipo, preconceito, mas agora no esporte paralímpico. Então, a gente faz essa retomada, assunto tão importante quanto os dois últimos que a gente vem tratando, e temos como objetivos para a aula de hoje. Acompanhem comigo. Tratar dos estereótipos e dos preconceitos relativos aos esportes paralímpicos, assim como suas definições. Propor alternativas para a superação dos preconceitos e dos estereótipos nos esportes paralímpicos e no contexto escolar. Objeto de conhecimento, esporte paralímpico. Juliana, hoje tratamos, né, um pouco das atividades dos esportes adaptados, né, da questão do paralímpico, do atletismo paralímpico, e independente do ano e série, é um assunto que a gente gosta bastante de discutir, né? Bastante. E olha que bacana, Mara. Oi. Temos a Miriam, que é professora de português. O professor Adalberto disse que a Escola Estadual Conceição da Costa Neves de Cotia está em peso assistindo a gente. E a professora Maria Solange, que estava lá em Geografia e aceitou nosso convite, que é da Escola Pimentel Resende de Brasília, disse que fez questão de continuar aqui. É isso aí, continue então vocês na escola, com os estudantes todos juntos assistindo a nossa aula. Assim que tiver interação ou que vocês quiserem se posicionar a respeito de algo que estamos falando, é só chamar que a professora Juliana já me para todos aqui. Bem-vindos, todos, né? Da educação física, a gente abraça, assim, ó, todo Exatamente. Mundo. Até porque a gente, quando fala dessa questão do estereótipo de preconceito, que é o assunto, né, o nosso tema de hoje, a gente não consegue falar isso acontece só na educação física. A gente pensa em todo o ambiente escolar, a gente pensa em como isso pode ser trabalhado nos outros componentes, e essa questão dos componentes trabalharem juntos é essencial, importantíssimo. Juliana, sabe aquela pergunta que sempre a gente faz para eles? Então vamos de problematização aí. Quando falamos em inclusão, falamos em promover igualdade e equidade entre todos. O que podemos fazer para que isso seja o ideal? Porque assim, se eu sei o que é preconceito, sei o que é estereótipo, eu consigo não realizá-lo em todos os lugares que eu vou, inclusive no ambiente escolar. Será que na prática é assim que funciona? Então, e aí? E para que isso seja o ideal, o que nós, enquanto professores, estudantes, né, podemos fazer nesse ambiente da escola? Hein? Boa pergunta para reflexão. Acho que vai um debate em todos os componentes. Exatamente. Não é? Então vamos lá. Preconceito. Acompanhei comigo e várias vezes vocês já tiveram essas definições, então eu vou sugerir aqui algumas palavras que são importantes mesmo para que a gente entre nessa definição. Vem aí preconceito, né? Ela é tida como uma opinião desfavorável sobre alguém,
certo? Sem qualquer base verdadeira ou objetiva. Então, não se sabe, quer dizer, não tem nada de afirmativo, nada de concreto. É um achismo. Eu acho pronto, né? Não tem um embasamento. Eu Exato. adorei o verde, tá? Você gostou? Nossa, Gostei. eu fiquei testando. Obrigada pela homenagem. Ficou bom, né? A palavra preconceito vem da união de duas palavras. Então, isso daí a gente já havia conversado em outras aulas, ano passado também. Ou seja, quando julgamos ou estabelecemos conceitos sobre as pessoas de forma antecipada. Eu nem a conheço e eu já me antecipo achando que ela seja alguma coisa, sem ter conhecimento de causa, né? Não que quando a gente conheça, nós possamos interferir, julgarmos, mas olha só, você nem conhece e você já vem com esse julgamento pré-estabelecido. Então, continuem aí comigo na leitura. Sem conhecimento de fato, sem fundamentação ou motivos por hábitos de vida que julgamos antes de conhecer. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão aí do preconceito. E ela não vem muito separada do que a gente do que a gente denomina como estereótipo, não é? Quando agora a gente dar o conceito dela, vocês vão ver que elas estão ali. Às vezes até que se confunde, mas o estereótipo, ele tem algumas particularidades ali na questão da sua conceituação. Vamos lá comigo, Andam então. lado a lado, né, Mara? Andam lado a lado. Continuando aqui, então, vamos passar para o próximo. Estereótipo é o conceito que se dá a alguma coisa ou alguém sem ter conhecimento real sobre ele. Eu não conheço, mas eu já me posicionei sobre isso. É um padrão social distorcido. Isso aqui tem que ser anotado, marcado, grifado, não é? É uma distorção aí de algo do padrão social. Então, não pode esquecer essa não parte. Pode, né? Que é o padrão social distorcido. Sobre a verdade. E aí, isso também é algo que vai conceituando mais ainda o estereótipo. Ele define e limita pessoas. Sabe como? Somente por sua aparência. Então, aquela pessoa se veste dessa forma, ela é desse jeito, ela usa tal roupa, ela usa tal tipo de ornamento. Me chamam de metida porque eu tenho o nariz empinado. Não, e aí, então, então assim, não, mas olha só. Mas é verdade. Exatamente. É exatamente isso. É então, aparência. A pessoa olha pra mim, fala, ai, nariz empinado, mas não tenho culpa, eu não mandei ele, né? É assim, a pessoa fazendo nariz. Mas assim, exatamente isso, né? Você, essa questão do estereótipo, você olha, acha características na pessoa e pronto, já pré-definiu alguns conceitos aí. Então vamos continuar aqui. Então tem a questão da aparência, né? E aí vem a cor da pele, seja pelo seu estilo de roupa ou pelo que você citou aí, né? De uma questão e que faz parte do seu corpo. Isso daí não vai falar se a pessoa ela é soberba ou não, só por causa da parte física do seu nariz ou de outra parte. Foi isso? Eu tô procurando ali pra olhar. E também, olha só, o que é mais grave ainda, né? Nós iniciarmos essa discussão pelo local onde a pessoa mora. Nossa. Vamos grifar aqui comigo? Então vamos lá. Isso aí é terrível, pelo local onde mora. Aí entra país, estado, bairro. Eu sou carioca, né? Quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, existia essa coisa, carioca já. Existe. Isso, então, mas nós, professores, junto a vocês aí, né, já podemos debater bastante sobre isso. E se vimos ou ouvirmos a questão, né? Isso, contornar essas situações. E ainda, Juliana, por comportamento da pessoa. E também é grave, porque a gente acaba interferindo, né, na questão da religião da pessoa, de sua crença, do seu nível de escolaridade. Então, temos que tomar muito cuidado mesmo em relação a essas questões de estereótipos. Tem um comentário aqui no chat que eu sei lá. que isso vai deixar você emocionada. Eu gosto. E aí tem a nossa Camila, nossa amiga intérprete de Libras, está aqui. Agora tem a nossa outra amiga, que eu esqueci o nome, mas perdão, é linda e maravilhosa, minha companheira de tecnologia, Então vai, manda. Nossos alunos, professora Franciele, nossos alunos surdos
adoram fazer atividade física e interagir um com o outro. E, gente, eu gosto mesmo, ela sabe que eu gosto. É um tema que quando a gente dá aula, eu sempre fico um pouco emocionada realmente, porque eu acho que a gente tem que incluir, respeitar, independente. Quando eu venho aqui, eu bato no peito e falo educação física para todos, a professora Juliana também, não é da nossa boca para fora, né? Então, é realmente isso. E ver pessoas sofrendo com essa questão de preconceito e estereótipo, e na escola, nós como professores já vivenciamos muito isso, dói também, né? Eu sempre, a gente tem que pensar o quanto que aquela pessoa pode estar sofrendo com aquilo, o que pode até parecer brincadeira, que muitos acabam falando, né? Acaba acontecendo muito com nossos alunos que vêm do Nordeste por conta do sotaque, né? Então a gente percebe que os demais... E entrou nessa questão, né? De que da questão de local, sotaque, vestimentas e etc. Mas é bacana a gente pensar, né, Mara? Se atentar. E aí até a professora Maria Solange pediu mais empatia. Exato. E essa é a palavra. Precisamos. Então vamos lá, senão daqui a pouco, né? Interagindo aí com vocês. Tem duas perguntinhas aí. Por que vivenciar um esporte paralímpico na escola? Né? Eu quero formar atletas paralímpicos porque vão pensar um dia em competições, por que não? Não é? E assim, a questão do ambiente escolar, promover essa questão de esporte paralímpico é de incluir todo mundo mesmo. Então, vocês pensem também no que mais, né? Se a gente fica só nessas duas vertentes, porque eu posso colocar atletas aí no mundo, né, dos Jogos Paralímpicos, ou é só realmente pela inclusão? Tem mais coisas por trás disso? Então, vocês podem ir pensando e colocando aí no chat pra gente e analisando os materiais pedagógicos e diversos. E as aulas de educação física, quais ações podemos fazer para promovermos práticas de que todos os estudantes possam participar, livres de qualquer estereótipo e preconceito? Eu aprendi muito, né, com essas nossas aulas aí, tendo que buscar alternativas, até mesmo porque estamos num ambiente de estúdio, passar para vocês aí. Mas nós conseguimos, gente, adaptar qualquer esporte. Não, adaptar o esporte, adaptar o espaço, adaptar as dificuldades. A gente tem essa propensão de resolver, né? Só basta querer. Às vezes a gente fica, não vou conseguir, não vai ser fácil. Calma, pera. E aí vocês agora, né, que retornaram à escola, tem toda essa questão do coletivo, tá mais fácil, né, de pensar, a gente tá ali, já tá se vendo, já tá entendendo, e a volta, ela é importante para todos, né, então estamos ali, tem uma atividade, mas aquele meu colega não vai fazer porque ele está numa cadeira de rodas, ou porque ele é cego. Ou não. Até porque ele não joga bem, porque não tem aptidão. Exato, não. Ou até por isso. Ele vai sim participar, porque nós vamos oferecer ao nosso colega condições, tá? Eu confio em vocês, hein, nono ano? Confio sim, mesmo. Tá fechado, ó, tá fechado. E aí, Juliana, olha só, nessa imagem a gente tem alguns esportes paralímpicos que, na verdade, eles já viram essa imagem tem no nosso material, eu acho isso importante também, trazer materiais que eles têm acesso, né, tá lá no material deles, é do 8º, porque a gente tá vendo aqui uma habilidade do 8º ano, e vocês conseguiram, então, observar aí nessa imagem vários esportes paralímpicos, né? Uma imagem que ela é uma imagem bacana de se ver, a gente vê ali representado muitos dos esportes, sabendo que existem muito mais. Então vale a pena uma pesquisa bacana aí para vocês também de todas as modalidades esportivas no Paralímpico. Juliana, o próximo slide tem uma pergunta, mas já tem uma resposta. Então, eu vou fazer a pergunta e não vou colocar o slide ainda. Olha aqui. O que pode levar uma pessoa a estereotipar e ser preconceituosa com as outras quando falamos de esporte paralímpico? Olha só. Uma boa pergunta, hein? Boa pergunta. O professor José Paulo já menciona que é a educação física inclusiva. Essa é a nossa bandeira, né, Mara? Opa, a nossa sempre. Bandeira aqui. Mas digam, respondam, apareçam no chat. É isso mesmo. Estou com saudade de Então, você. assim, o que leva uma pessoa, né, a se recusar, a colaborar ou achar que ela não pode permitir que algum aluno da escola ali ou alguém participe e resolva ou pratique ou elabore
ou pense acerca de um dos esportes paralímpicos. O que será, hein? Colocaram a resposta? Não. Vou ter que responder, calma aí, então? ó. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar, sim. Professora Maria do Carmo, Aham. do PEI, professor Pedro Crem Filho, a aluna Heloísa disse para todos os alunos se sentirem bem no ambiente escolar. Olha só, isso é muito bacana, né? Imagine você, simplesmente eu chego, estou num ambiente proporcionando uma atividade, aí a professora Juliana chega e eu falo assim para ela, você não vai participar, por que não? Porque você não consegue, pronto. Isso é complicado. Ou porque você tem nariz empinado? Não. Ou porque você é baixinha? Você cismou com o nariz. Mas é verdade. Mas vamos Ou lá. porque você é baixinha? Então Não exatamente. é um estereótipo. Não há motivo, né? Não há motivo. Eu não tenho o quê sobre o que eu estou falando ou sobre a prática desse esporte, porque ela vai poder sim. Ah, mas ela tá na cadeira de rodas? Como assim? Ela vai participar do esporte com a gente? Como assim? É assim possível. Porque aí, quando eu chego a ponto de falar isso, de determinado aluno ou de um determinado momento, é porque me falta o quê? Vamos lá comigo? E acompanha aí o slide. Falta o quê, Juliana? Conhecimento, né? De leitura, análise e reflexão sobre a pessoa com deficiência por parte da sociedade. E contribuiu para que muitos estereótipos e preconceitos fossem desenvolvidos. Na verdade, eu fui destacando aí as palavras para não ficar, né, nessa questão da leitura somente do texto, mas é isso, é falta de conhecimento, de embasamento realmente teórico, né? De ir atrás, de buscar, de refletir sobre essas deficiências. E a sociedade precisa mais olhar para esse foco, né? Sim, precisamos refletir sobre. Exato. E aí, para vocês, né, que estão no nono, mas como é uma habilidade do oitavo, o material, ele apresenta uma das modalidades, que a gente não tem aqui a habilidade de praticar, não é, Juliana? Então, por isso que hoje a gente tá aí nessa questão da reflexão, do debate, mas vocês podem, sim, na escola, promover situações para que vocês desenvolvam aí o judô paralímpico. Juliana, o que é o judô paralímpico? Olha só. Olha, eu já tinha, vocês estão vendo que eu tava ali, né, já treinando, e já tá até marcado, olha lá. O judô foi a primeira modalidade de origem asiática inserida no programa paralímpico. Este esporte é praticado por atletas com deficiência visual. E ele esteve lá estreando nos Jogos Paralímpicos em Seul, em 1988. Já tem um tempinho, né? Já Mas ele bastante. foi aí, então, o pioneiro na questão dos Jogos, né, Paralímpicos, então. E aí temos mais particularidades sobre o judô paralímpico. Vamos lá. As mulheres, Juliana, elas só entraram depois, lá em 2004, quando os Jogos Paralímpicos foram sediados em Atenas. E no judô paralímpico, as disputas elas são divididas por categorias de peso, assim como no olímpico, tá certo? Certíssimo. Mas, além disso, existe uma outra característica para classificação no judô paralímpico. Então, nós temos a questão do peso, que também é no judô, né, olímpico, e no judô, luta, e no paralímpico entra também a classificação, que é o que difere ali, além do peso, a classificação pelo grau de deficiência visual, certo? E eles recebem aí uma nomenclatura, né? Uma classificação, todos, tanto no feminino quanto no masculino, eles ganham, podem acompanhar aqui comigo. Eles ganham aí as classificações, sempre começando com a letra B, que ela vem do blind. Nossa, essa palavra já deu o que falar. E aí, olha, o professor João, eu fiquei treinando, porque assim, eu não sou especialista em inglês. E eu falei, professor João, me ajuda aí pra eu caprichar lá pro nono ano, ó. Foi bom. João, você tá assistindo? E aí ele falou, é com D mudo, assim, você vai. Aí eu acho que eu representei bem o professor, que é o que significa cego, né, em inglês. E aí, outra peculiaridade é que no judô
judô paralímpico, os atletas já iniciam a luta, Juliana, segurando o kimono do oponente, o que difere aí do judô olímpico. É importante esse contato, né, inicial, porque senão a gente vai começar procurando onde está o oponente. No nosso material, nós temos algumas atividades, então seria interessante que vocês vissem, estudantes, professores, e aí promovessem algumas práticas. Eu e a professora Juliana, em algumas aulas, nós já fizemos, né, aquelas práticas de luta em que fazíamos o cabo de guerra, e aí vocês também podem fazer algo do tipo, se preocupando agora com o retorno, com o protocolo, porque nós precisamos ainda manter os protocolos, mas arrumarmos alternativas para vivenciarmos aí o judô. Eu acho que dá certo. Vai ser muito bacana para os estudantes e para, de repente, mudar alguns preconceitos. Isso. E quando eu ver, né, um aluno ou um colega na escola ou em outro lugar, colocá-lo, incluí-lo, chamá-lo para tal atividade. Juliana, tem um vídeo super curtinho e muito bacana para assistir justamente desse judô paralímpico. Eu gostaria que o 9º ano assistisse com a gente. É rapidinho e nós já voltamos. Vamos lá. O judô em si é como o convencional, né? As regras, a forma de treinamento. Porém, no judô paralímpico é começado com o kumikata, ou seja, começa com a pegada. As categorias de peso são as mesmas, porém a categoria de deficiência visual, que é o B1, B2 e o B3. O B1 é o cego total, o B2 enxerga o vulto e o B3 tem distinção de imagem em determinada distância. Em outras modalidades, as classes são distintas, separadas uma da outra. Já no judô, não é separada. O B1 luta com o B3, o B2 também, e assim sucessivamente. A única diferença é que na competição do B1 contra o B3, se o B1 ganha do B3, ele ganha 5 pontos. Se o B3 ganha do B1, o B3 ganha 1 ponto. O B2, o B3, ele tem a missão de levar o B1 na rabeira dele, porque o B1 não está enxergando nada, então o B2 ou o B3 tem que auxiliar o B1 que está correndo e está fazendo seu dia a dia, como está indo para o refeitório, que nem a gente esquece alguma coisa que a gente colocou no quarto, é função do B2 ou do B3 localizar essas coisas e dar na nossa mão para a gente ter um dia a dia melhor e mais agradável. E esse clima de família que você está vendo aqui no treinamento é diário, e isso graças à coordenação com o Jaime, com o Garcia, que leva esse momento muito bem com o judô paralímpico. As capacidades físicas desenvolvidas no judô olímpico e paralímpico são iguais, né? Força, resistência, potência, resistência anaeróbica e tal. Só que assim, a gente vai adequando de acordo com a individualidade biológica de cada atleta. Com certeza vamos trazer medalha para o Brasil em 2016. Este vídeo, ele mostrou um pouquinho até do que nós falamos, do início ali, né, na pegada no movimento mesmo, os dois já iniciando. E vocês podem procurar outros vídeos também para verem mais, para descobrirem mais sobre essa modalidade. E aí, Juliana, olha só na tela lá comigo. Tem uma perguntinha aí de laranja, ó. Ela piscou, Por que ela piscou? Você acha que assistindo um vídeo desse, cabe preconceito, Juliana? De jeito nenhum, porque nós aqui, ó, conseguiríamos fazer igual a eles? Neste momento, sem nenhum treinamento? E aí você pensa, né, cabe preconceito, gente, numa modalidade esportiva, porque a pessoa, ela tem uma deficiência, né? Cabe preconceito? É claro que não. Não dá para responder diferente. Não, ele pode desenvolver melhor do que a gente, né, Mara? Exato. Nós também temos as nossas deficiências. Isso aí. E aí eles têm uma atividade complementar, né? Bacana. Onde eles vão aí, deixa eu pegar aqui a caneta, destacar os pontos que dificultam a inclusão das pessoas com deficiência em práticas esportivas na sua escola, porque isso pode acontecer, né? E elaborar uma proposta. Aí vocês irão arrasar. Elaborem a proposta e tragam soluções para essa inclusão aí na sua escola. Tudo bem?
Professores, habilidade, estudantes também. Então, hoje nós fizemos a EF08 e EF21. Então, fomos ali para identificar, discutir os estereótipos, a questão dos preconceitos relativo a esses esportes paralímpicos. E tem que ter, e assim, o que está aí na habilidade, né, Juliana? Propor alternativa para a superação delas, né? Sim, é bacana usar o protagonismo dos estudantes para desenvolver, para encontrar soluções. Exato, fica o nosso resuminho. Mandem o trabalho de vocês pra gente, a gente gosta muito. Aí tem um tatame, né? Eu achei bem representativo, já que a gente tá falando da questão do judô, o local onde ele é praticado. E eu acho que eles podem avaliar, pegar o QR Code aí pra avaliar, porque nós já vamos nos preparar aqui para o coração cor de laranja, porque ó, vai ficar laranja lá. Obrigada, que cor gente. Que é o coração? Laranja. Obrigada pela parceria, pela ajuda, professores de todos os componentes curriculares. Todos. Obrigada, beijos. Eu também assisto às aulas, viu? Tchau. Escola Estadual Dr. José Emílio de Faria, em Jaci. E vim contar para vocês o que é essa festa de aniversário virtual. Tudo começou quando o meu aluno, Gustavo Sertori, ele estava triste, porque ele ia completar mais um ano de vida e não ia poder convidar os amiguinhos para fazer um aniversário com ele. O que será que eu posso fazer para alegrar o coraçãozinho do Gustavo? Fazer uma festa no Meet, reunindo todos os alunos. Foi muito bom ter uma festa virtual nesse momento de quarentena, onde ninguém pode sair de casa. E é interessante quando as pessoas se lembram de você, mesmo não podendo te ver. Bom, depois da festa do Gustavo, veio da Ana Luísa, da Amanda, da Laura, do Matheus, da Vitória, do Samuel e de tantos outros aluninhos.